Terceiro tipo de pergunta técnica, ou, no caso, né, de pergunta que é feita numa entrevista técnica para engenheiros se aplicando na Alemanha. Aquela pergunta teórica, ou seja, ele vai lá e, enfim, abre um desenho técnico, abre algo teórico, né, que a gente tem no dia a dia, óbvio, né, na prática, mas ele abre teórico e ele pergunta, o que significa isso? O que é aquilo? Eu já tive isso. Eu já tive isso. E tanto mostrando o desenho técnico, quanto mostrando na máquina. Ou seja, né, eu ia trabalhar com atividades que também envolviam máquina de comando numérico computadorizado. Então, ele mostrou o que significa essa barrinha aqui, esse slash aqui. E eu falei, esse slash significa que o programa, né, que a gente está anulando a leitura desse código, dessa linha. Ou seja, quando o programa for lido pela máquina, essa linha vai ser pulada, né? Ele não vai ser lida. Né? É como se fosse um, é, apagando a linha toda. Mas na verdade você está só economizando tempo. Você coloca ali, né, uma barra onde não lê esse código, tá bem? Então ele perguntou para mim, eu já respondi. É uma pergunta técnica, simples assim. Ele quer saber, será que ele entende mesmo de código CNC, né? Que é o que tá no currículo dele? Então eu vou perguntar, entendeu? É esse tipo. Ou também aconteceu de o cara abrir lá um diagrama hidráulico, eu nem lembro qual que era o diagrama exato, e ele perguntou, o que é isso aqui, ó? E eu falei, o tipo de válvula. Então, é isso. Era pneumático, era isso, era pneumático. Um diagrama pneumático, e ele perguntou o que era aquilo, eu falei que era um tipo de válvula lá, que na época eu nem lembro qual que era, mas, enfim, eu acertei. E é, e é isso, você precisa estar preparado. É óbvio que você não tem como saber tudo que vai ser perguntado, mas imagina, como você se prepara para em relação a isso? Claro, você revisou seu currículo, né? Você se preparou. O currículo que você mandou para a empresa, você precisa pegá-lo, né? Imprimi-lo e ali, ó, quais são? Você pensar, o que eu estou falando aqui que eu mando bem, que eu sou expert ou que eu consigo realizar, né? Com confiança. Ah, isso aqui. Então, beleza. Então vamos dar uma revisãozinha nesse tópico. E você trabalha nele, né? Pra chegar com confiança, tranquilidade, tá bem? E óbvio, se acontecer de você não lembrar, seja sincero. Isso aí é tranquilo, acontece, tá bem? Mas mesmo assim você fala, olha, por exemplo, imagine que ele perguntou sobre um código dessa programação, né, CNC, que eu trabalho. Eu falaria, olha, eu falei tudo que eu lembro. Esse código é relacionado a tal coisa, só que eu não lembro exatamente o significado dele. O que eu faria? Eu iria nessa tabela tal, pesquisar ou relembrar, porque eu acharia a resposta. Então, entendeu? Ah, eu não lembro isso, mas eu sei onde pesquisa, eu sei onde busca. É isso que é importante. Não é saber de tudo. É ter convicção do que você realmente sabe disso. É basicamente isso que você precisa se preparar. Beleza? Show. O próximo tipo de pergunta numa entrevista técnica para engenheiro que está se aplicando na Alemanha é quando a pergunta vem uma mistura de teoria e prática. E agora eu vou explicar para vocês basicamente o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu fui para uma entrevista e era para trabalhar, né, dando suporte ao chão de fábrica, né? Então, claro que eu tinha que saber de algumas dúvidas, né? Ou no caso, se um operador, né, se um trabalhador do chão de fábrica, ele tem uma dúvida em relação a um processo de usinagem, né, por exemplo, né, que eu seria responsável. Eu tenho que trazer para ele a informação. Eu tenho que de alguma forma responder a ele, né? Ela tem que ser preciso. Cara, se você não souber, pelo menos saiba onde está, como eu falei para vocês, né? Então assim, ele falou assim, por exemplo, estava lá no chão de fábrica, ele apontou para mim e falou: imagina que esse furo aqui é M10. Ó, se liga, que ele falou M10 e não explicou nada, então eu preciso saber, por que é M10? Tem uma rosca interna, que eu tô vendo que tá um furo, né? Um furo. Então, uma rosca interna que tem, né? Como padrão ali, diâmetro 10, no caso, né? E ele falou: como é que você responderia um operador que perguntasse, tá, qual que é o furo que eu preciso fazer aqui? Daí eu falei: olha, tomando pelo princípio que ele já fez um furo de centralização, né? Preparou a situação ali, né? Ele já marcou o local certo, ele já fez um furo de centro, né? Para a broca
seguir o caminho ali bonitinho, né? Não se perder na hora do primeiro contato, né? Eu estimo que seja um furo entre, falei para ele, né, entre 8 e 9 milímetros, porque você precisa ter pelo menos algo para que os filetes sejam formados, né, os filetes da rosca. Ou seja, você precisa furar com menos de 10 milímetros, né, para que a ferramenta venha depois, né, ferramenta de fazer rosca interna, venha depois, né, e execute esse processo de criação do filete, né, o macho, no caso, né. Então, o que a pergunta trouxe, na verdade, é o fator de, será que você consegue, né, mostrar um pouquinho da tua teoria e da tua prática, né, nesta situação aqui? E, felizmente, né, eu tenho experiência nisso e, claro, me preparei e consegui responder tranquilamente. Parece algo simples, né? E possivelmente mas é isso, eles querem entender, tá, se você tem esse conhecimento, né, se você já passou por isso, se você tá falando que você tem experiência com isso, então me mostra. Até porque eles estão fazendo uma pergunta que possivelmente eu vou encontrar no meu dia de trabalho, né, no meu dia a dia de trabalho como engenheiro, né, na Alemanha. Entendeu? Então eles querem precaver, né? Querem, tá, se esse engenheiro fazer parte da nossa equipe, nosso grupo, ele vai conseguir dar suporte aí na fábrica, por exemplo? Entendeu? Então esse tipo de coisas eles também, né, simulam, e daí você utiliza seu conhecimento teórico e prático para mostrar que essa pergunta técnica foi fichinha, né? E é preparação também, né? Show! Então, próxima pergunta técnica numa entrevista de emprego para engenheiros na Alemanha. Ou seja, você está se aplicando a uma vaga de engenharia na Alemanha, né, para ser engenheiro, e está na entrevista técnica. Então, qual que é o perfil dessa pergunta? A empresa, ela vai olhar no teu currículo, né, e ela vai ver algo específico. Ou seja, imagina que seja ali, no meu caso, sempre é algo relacionado a modelagem 3D ou a usinagem de comando numérico computadorizado, né, com comando numérico computadorizado, CNC, ou código de programação, várias coisas que eu coloco no meu currículo, né, porque eu tenho experiência com isso e conhecimento. Então eles chegam e falam, tudo bem, você pode me explicar um pouquinho sobre isso? Ou seja, eles não fizeram nenhuma pergunta. Eles estão olhando para o tema que está no teu currículo, né, que está na tua carta de intenção, e eles estão falando, você pode me explicar um pouquinho sobre isso? Ou seja, eles querem entender realmente qual a sua percepção e como você consegue resumir esse tópico. Então, uma dica para que você se prepare quando você tiver tópicos principais aí no teu currículo, na tua documentação de aplicação, você saiba fazer um resumo, saiba explicar cada um deles de uma maneira simples, concisa, né, como se fosse para um leigo. Até porque manager, ou ele nunca aprendeu o que você está falando, ele ouviu por cima, ou ele já passou por isso, mas já faz bastante tempo que ele não cuida da parte técnica. Manager não tem que cuidar da parte técnica. Ele fica mais no gerenciamento. Ele correlaciona as atividades com o profissional, né? Então ele demanda, até esqueci a palavra, ou seja, ele coloca o profissional com o desafio, com o problema e próximo, né? Ele gerencia todo esse projeto, enquanto, né, quando você não é um manager, você executa isso na parte técnica. É óbvio que quanto mais técnico ele for, melhor, mas não necessariamente ele precisa estar ali com tudo na cabeça fresco. Então, se você conseguir explicar de maneira concisa para ele, e ele vai relembrar talvez um pouquinho do tópico e tal, é bastante interessante, né? Então, é isso, é se preparar sabendo exatamente o que você escreveu, e óbvio, se você escrever algo que não é verdade, a casa vai cair aí, né? Então, nunca minta numa aplicação, nunca minta no currículo, né? Isso aí não faz sentido, né? Até pela ética do profissional que nós somos. Então, melhor você não colocar porque você não tem,
ou colocar que você está fazendo, você está aprimorando essa habilidade, do que colocar que você é expert, que você tem total conhecimento e chegar na hora ali e mostrar que não tem.